Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Carta aos Romanos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro verso e até o verso de número 8. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus credita justiça, independentemente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujo pecado é apagado. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Até aqui. Muito bem, esse é um texto interessantíssimo, maravilhoso. Todo o capítulo 4 dessa carta é muito profundo, porque trata da supremacia da fé em relação às obras que alguém pode realizar. Aliás, essa é a história das religiões em geral. Em toda religião humana, a salvação da pessoa é alcançada através das suas realizações. A ideia é a ideia da retribuição. O princípio que está por trás de toda a religiosidade humana é o princípio da retribuição. Nós fazemos, Deus nos devolve. Nós agimos, Deus nos recompensa. Nós fazemos por merecer, Deus nos paga de acordo com o nosso merecimento. É assim que as religiões se organizam. É assim que elas se articulam, é assim que elas desenvolvem o seu conceito de Deus. Deus é apenas um juiz cujos olhos não podem ir além dos fatores externos da vida. Porque nas nossas boas ações há todo um sentimento, há toda uma intencionalidade que nem sempre condiz com as ações. Você pode ser capaz das coisas mais maravilhosas, dos gestos mais nobres, com as piores motivações. E aí fica difícil avaliar uma boa ação. Porque uma boa ação pode ter como motivo um mau sentimento, uma má intenção. Então Deus não passaria de um juiz que no máximo consegue enxergar a exterioridade dos nossos relacionamentos e das nossas realizações. Porque o nosso coração teria de permanecer oculto, já que é no coração que as coisas acontecem e que as obras muitas vezes naufragam. Então nas religiões, Deus dá de acordo com o que eu lhe der primeiro, e o caminho da minha salvação faço eu. Mas essa não é a história bíblica. Esse não é o caminho da palavra. Essa não é a fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta uma outra doutrina, uma outra verdade. E a verdade da Bíblia é: Deus nos salva pela graça. Deus nos alcança gratuitamente. Nossos atos não merecem o que Deus tem para nós, mas por causa de Cristo e dos seus atos e dos seus méritos, nós podemos receber o que Deus tem para nos dar. Cristo cumpriu a lei e por isso em Cristo nós nos tornamos beneficiários gratuitamente de tudo aquilo que Deus pode dar. Essa é a tese do apóstolo Paulo. Ele começa a falar sobre isso, por exemplo, em Efésios capítulo 2, quando ele diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Paulo diz nesse texto que nós lemos: se o patrão paga o salário do empregado depois de um mês de trabalho, ele não está fazendo favor nenhum para o seu empregado, ele está cumprindo uma dívida. Mas se alguém abençoa outra pessoa, sem que ela tenha feito qualquer coisa em troca, então isso é graça. E Deus foi gracioso para conosco. E aí, como a religião judaica precisava ouvir essa palavra, porque com o passar dos anos, a fé judaica também se organizou em torno das ações, em torno das realizações. Um judeu convicto na época de Jesus achava que a sua salvação estava garantida pelo rigoroso cumprimento da lei de Deus. E ele usava para fortalecer essa sua visão os exemplos do passado.
Paulo escreve esse texto exatamente para usar a figura de um homem do passado e dizer, também ele foi justificado pela fé. Porque o grande mérito de Abraão não foi ter feito tudo o que fez, mas foi ter crido. O grande mérito de Abraão não foi ter realizado o que realizou, mas foi ter colocado a sua fé em Deus. Ele creu em Deus, diz o texto que nós lemos, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão se tornou o pai da fé, porque ele teve essa capacidade de crer no Deus que lhe chamou, de crer no Deus que lhe convocou, de crer no Deus que lhe vocacionou. E esse foi o ponto alto da sua biografia. Ponto alto da biografia de Abraão não foi o sacrifício que ele quis oferecer de Isaac quando Deus lhe pediu isso. O ponto alto da biografia de Abraão não foram os sacrifícios que ele fez em relação às promessas que Deus lhe tinha feito. Ponto alto na biografia de Abraão não foi nem o nascimento de Isaac. O ponto alto na biografia de Abraão, o divisor de águas, foi quando Deus lhe disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para um lugar que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. E a Bíblia diz que Abraão foi, porque creu em Deus, confiou no Senhor, depositou o seu coração nas mãos de Deus. A igreja que Deus quer é uma igreja cheia de fé. Deus não quer uma igreja apenas realizadora, isso será consequência. Deus não quer apenas uma igreja organizada, isso será consequência. Deus quer uma igreja cheia de fé, crentes cheios de fé, crentes que não tenham vergonha de confiar no seu Deus. Agora, para que a gente fale um pouquinho sobre fé, é preciso que nós denunciemos o que está acontecendo na nossa geração em relação à fé. Porque a fé na nossa geração se tornou diferente daquela fé que a Bíblia tem para nós. A fé da nossa geração é uma fé em Deus como uma energia disponível, que eu posso acessar se eu usar a fé corretamente em benefício da minha vida particular. Deus não é mais um Deus pessoal. Deus não tem mais uma vontade soberana. Mas é um poder que, se eu manipular corretamente, poderá ser em meu benefício. Essa é a ideia de fé da nossa geração. A nossa geração crê, mas crê como quer. E crê em qualquer coisa. As pessoas creem de Deus a duendes. Creem de Cristo a figuras outras do passado. Creem desde o Espírito Santo até um cristal que é colocado sobre uma mesa de centro na sala. A fé está muito à flor da pele, mas não é aquela fé que Deus quer da igreja. Porque, em primeiro lugar, a fé que Deus quer da igreja é uma fé na Bíblia, como palavra de Deus. É uma fé na verdade de Deus, naquilo que Deus tem para nos ensinar. Eu tenho conhecido, infelizmente, pessoas que dizem crer em Deus, mas que já não têm mais fé na palavra de Deus. Creem que Deus pode lhes dar um emprego, creem que Deus pode lhes resolver um problema, mas já não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus. Já não creem nas verdades absolutas de Deus. Creem, por exemplo, que Deus pode lhes resolver um problema, mas não creem que Cristo tenha de fato morrido na cruz. Creem que Deus pode lhes dar um emprego, mas não creem que Jesus Cristo tenha ressuscitado. Creem que Deus pode lhes dar uma alegria num dia qualquer, mas não creem que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Creem que Deus pode curar uma enfermidade, mas não creem que Deus é o Criador do mundo. E eu tenho ouvido da boca de cristãos apologia ao evolucionismo, que não é doutrina científica, é teoria. Teoria. Não comprovada e não comprovável. Mas é mais fácil para alguns cristãos crerem que o mundo surgiu de um acaso qualquer do que crer que há um Criador por trás de todas as coisas. Ronaldo Lidório diz que a tendência natural do mundo é apodrecer. Isso nós vemos todo dia, mas ainda tem crente crendo que o mundo está evoluindo. E eu não sei como. Porque é mais fácil crer no absurdo do que crer na palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos de um retorno à Bíblia se queremos ser uma igreja cheia de fé. Porque senão seremos levados por todo e qualquer vento de doutrina. E nesses sermos levados nos desviaremos de Cristo. Porque a nossa fé não é fé num poder aí disponível para resolver pequenos problemas diários. A nossa fé é que Deus se revelou ao mundo na pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Para salvar a humanidade dos seus pecados.
e purificá-la de toda injustiça. Amém, irmãos? Precisamos resgatar a nossa fé na palavra de Deus. Segundo, a fé que Deus quer da igreja é uma fé na nossa transformação pessoal. Primeiro, fé na palavra. E segundo, fé na nossa transformação pessoal. Por quê? Porque às vezes é mais fácil para nós acreditarmos que Deus pode tirar um câncer de alguém, ou de nós mesmos até, do que acreditarmos que Deus pode nos fazer viver uma vida mais santa diante dele. É mais fácil crer que Deus vai resolver um problema financeiro do que vai me ajudar a perdoar uma pessoa que me ofendeu. Eu tenho uma fé seletiva. Eu creio que Deus vai fazer um milagre fora de mim, dentro de mim não. Porque dentro de mim eu nem quero que ele mexa. E aí alguém diz, perdoe, e você diz, não consigo. E define de uma forma irrevogável que isso nunca será uma realidade na sua vida. E alguém diz, fale a verdade, e você diz, não dá. Quem fala a verdade nesse mundo não tem vez. E alguém diz para você, seja solidário, e você diz, não, porque se eu der o que é meu, eu vou ficar sem. E alguém diz, contribua, seja um dizimista, participe dos projetos da Fundação Isis Bruder, apadrinhe uma criança, e você diz, não, vai faltar. Mas se de repente você descobre que está com um problemão, aí você diz, pastor, faz uma oração por mim, e eu digo, você crê? Creio. Não, Deus pode, não. Por quê? Por quê? Por que Deus é poderoso para me dar uma promoção no trabalho, mas não é poderoso para me libertar do vício do cigarro? Fé seletiva. Só as circunstâncias podem mudar, o meu coração não. E eu preciso de uma fé que me habilite a crer que o meu coração pode ser transformado. Abraão creu em Deus e um dia Deus lhe disse, Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Sê perfeito. Terceiro, nós precisamos de uma fé que também seja uma fé em relação ao outro. Uma fé para o outro. Uma fé num Deus que abençoa também o outro. Eu vou explicar isso melhor. Vou usar um exemplo. A nossa vida de oração é uma quando o problema é nosso, é outra quando o problema é do vizinho. Deus tenha misericórdia de nós. Um filho nosso cai doente, a gente clama. O filho da vizinha cai doente, a gente diz, é assim mesmo. Se nós estamos precisando de uma saída, nós buscamos. Mas se é uma pessoa do nosso convívio que está precisando de uma saída, a gente diz que ela tem que buscar. Nós já não temos mais uma fé solidária, daquela que ombreia e que diz, eu vou crer com você, meu irmão, e nós vamos conseguir essa bênção para você juntos. Nós vamos buscar isso juntos. Eu fiz uma indicação de um livro chamado Milagres, do C.S. Lewis. Vale muito a pena ler esse livro. Às vezes alguém me diz assim, pastor, mas C.S. Lewis é difícil. Não é. C.S. Lewis é dos mais fáceis. Ele só não fica contando historinha, porque não precisa. Tem muita coisa boa para ser dita e ele diz. E é um livro muito, muito, muito precioso. Vale a pena ler C.S. Lewis, todas as suas obras. Mas o livro Milagres é um livro especial. E nesse livro, C.S. Lewis fala uma coisa que há muito eu venho pensando e só serviu para confirmar algumas coisas que eu já li em Ronaldo Lidório e outros autores. O milagre tem uma relação direta com o martírio. C.S. Lewis defende nesse livro Milagres que o milagre tem uma relação direta com o martírio. À medida em que diminui a disposição da igreja em dar-se por Cristo, diminui a experiência de milagre dessa igreja. Essa é uma conta exata. À medida em que diminui a nossa capacidade de solidariedade, de serviço, de doarmos-nos pelos outros, diminui igualmente a nossa experiência de milagre. Por isso que o Ronaldo Lidório diz, e eu fiz a citação do nome dele, que não existem missões sem milagres. Porque o milagre é próprio da ação missionária, da obra missionária e de um viver missionário. Aí alguém pergunta, pastor, por que não acontecem milagres como aconteceu antigamente? Porque a gente não serve como servia antigamente. Não arregaça as mangas como arregaçava. Sabe onde nós queremos milagres? No sofá de casa. Nós queremos milagres na nossa cozinha. A nossa lei de vida é cada um por si e Deus por todos. Mas no cada um por si, Deus por todos, acaba virando cada um por si e Deus por ninguém. Porque a lei de Deus é cada um pelo outro e Deus por todos. Eu por você e Deus por nós. Você por mim e Deus por nós. Você por essa pessoa que está do seu lado e Deus por vocês. Porque esse é o princípio da palavra.
E nós perdemos essa capacidade. Vem a notícia de que tal pessoa está sofrendo e a gente precisa ir lá tocar a campanha para dizer: eu vim aqui orar por você. E eu vou confessar uma coisa: quando você começa a orar pelos outros, falar da palavra para os outros, viver em busca de soluções de Deus para os outros, você começa a ver multiplicados os milagres de Deus na vida dos outros e na sua. Porque Jó teve a sua sorte restaurada enquanto orava pelos seus amigos. Os homens de Deus na Bíblia oram pelos seus amigos, oram pelo seu povo. Moisés chega ao absurdo para os nossos ouvidos e mente contemporâneos de dizer para Deus: se não fores levar o teu povo para a terra prometida, risca o meu nome do teu livro. Isso é um coração que não encontra mais eco na sociedade de hoje. Moisés no século 21 diria: o Senhor não vai levar o teu povo para a terra, não? Aí Deus: não, e quanto é que eu preciso pagar para ir sozinho então? Mas o Moisés que Deus tirou, que Deus usou para tirar o povo do Egito, disse: se não for todo mundo, não vai ninguém. Intercedeu pelo povo. Um dia Deus disse para Abraão: vou destruir uma cidade inteira. E Abraão disse: se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor não destrói? Se tiver 40, o Senhor não destrói? Se tiver 30, o Senhor não destrói? Se tiver 20, o Senhor não destrói? Se tiver 10, o Senhor não destrói? Se tiver 5, o Senhor não destrói? Deus diz: não, não destrui. Ele falou: então destrói, porque você não tem 5. Porque também, né? Abraão intercedeu pelo seu povo, pela cidade. Moisés intercedeu. Os homens de Deus na Bíblia clamaram, buscaram a Deus pelos seus, sabe? Não eram egocêntricos, não eram individualistas. Experimentavam milagres, experimentavam o poder de Deus, desfrutavam do que Deus tinha para fazer. Quem sabe, não é? Se nós voltarmos o nosso coração para as pessoas que Deus tem colocado do nosso lado, nós também não vamos começar a ver milagres do Senhor. Amém, irmãos? E finalmente, para terminar, nós precisamos de uma fé que também seja fé no impossível de Deus. Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz que se você pode crer, nada é impossível a quem crê. E eu quero crer. Quero crer que Deus faz mais. Quero crer que Deus faz o novo. Quero crer que Deus faz diferente. Eu quero sair daqui hoje. Eu creio que Deus pode curar a minha vida. Creio que Deus pode abrir aquela porta da qual falei. Creio que Deus pode me dar uma saída para um problema sério. Creio que Deus pode restaurar o meu lar. Creio que Deus pode salvar a minha família. Porque aí no conjunto dessa fé, eu também creio no impossível. Agora é no conjunto dessa fé. É porque eu creio em Deus, como Deus da palavra. E a palavra faz várias, milhares de promessas. É porque eu creio em Deus, como Deus que transforma a minha vida. É porque eu creio no Deus que age na vida do outro. E aí sim eu creio no Deus que pode fazer o extraordinário. Nossa geração ficou só com a última dimensão da fé. Que coisas aconteçam. Mas a igreja de Jesus é chamada a viver a totalidade da fé. E nós precisamos desse resgate. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, Pai maravilhoso, Senhor da nossa vida, que privilégio podermos chegar neste momento diante da Tua Palavra, ouvindo a Tua Palavra e aprendendo aquilo que a Tua Palavra tem para nos ensinar. Obrigado por esta pregação, Senhor. Obrigado por cada desafio que nos foi feito pelo Teu Espírito Santo. Sabemos que o pregador é só um instrumento do Teu Espírito, que é quem fala, quem convence, quem toca, quem transforma. Que o Teu Espírito Santo produz em nós os frutos necessários, frutos de arrependimento, de amor, de misericórdia, de pregação do Teu Evangelho. Senhor amado, aplica a Tua verdade em nossas vidas e que sejamos cheios desse Espírito Santo para fazermos a Tua obra e honrarmos o nome do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, dá-nos uma boa noite de descanso, dá-nos a renovação de alma de que necessitamos e que em tudo o Senhor continue nos ensinando e orientando, em nome de Jesus. Amém.